depois. Se alguém tiver alguma oposição que a sua imagem ou as suas falas sejam gravadas, a gente pede que deixe a câmera fechada e que se fizer alguma fala que não queira que saia na edição depois, nos avise pelo chat, para a gente poder cortar, tá bom? A não ser que seja Gisele, porque se a Gisele disser que ela não quer que a imagem dela apareça, nem com áudio, a gente tá ralado. Então a Gisele não tem direito. Não, o convidado, quando ele aceita, né? Quando ele aceita participar do grupo, ele já aceita todos os termos de uso. É que nem quando tu vai instalar um aplicativo. Se não aceitar os termos de uso, não instala. Se não aceitar os termos de uso, né, não dá. Amanda, avisa quando estiver gravando. Gravando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, todos e todes. Bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos Viver Recria. Hoje a gente está aqui com a Gisele, vou deixar para a Amanda apresentar ela depois, que conhece melhor, mas, né, só para lembrar vocês que o Viver Recria é um grupo de estudos vinculado à Escola Viver Mais Psicologia, que é uma escola de formação e pós-graduação em várias áreas e abordagens da psicologia. A gente está com vários cursos de pós-graduação, de formação e pós-graduação abertos, inclusive a formação e pós-graduação em psicodrama, que é maravilhosa, nós sabemos, né? Muita gente que está aqui é aluno, ou já foi aluno, ou é professor, né? Enfim. E a gente quer fazer um convite especial para vocês, que amanhã a gente tem um encontro da Viver Mais Psicologia, jornada da Viver Mais Psicologia, que a gente vai ter discussões e workshops e mesas redondas e oficinas, enfim, várias coisas boas pela perspectiva de várias abordagens, né? Tanto do psicodrama. Não sei se é tu, Amanda, que vai fazer um workshop de psicodrama, eu tô perdida. Enfim, a gente vai ter psicologia analítica, psicologia sistêmica, psicologia positiva aí com temas diversos. E a gente vai ter uma mesa de debate também pela manhã, se não me engano, falando sobre ansiedade pelas perspectivas dessas diversas abordagens. Ainda dá tempo de fazer inscrição, encontro totalmente gratuito, amanhã, das 9 da manhã às 16 horas. E semana que vem a gente tem a nossa jornada de psicodrama, né? Terça, quarta, quinta e sexta, eu acho. Enfim, eu sei que inicia terça. A gente tem a jornada de psicodrama aí com vários cursos, lives, webinars, enfim, tem um curso de introdução ao psicodrama com a Amanda, linda, maravilhosa. Temos curso com a Vivi, outra linda, maravilhosa. Tem curso com a Lu, que está sempre aqui com a gente. Tem live com a Gabi, com a Aninha, que já esteve aqui com a gente também. Tem um monte de coisa bacana na nossa jornada de psicodrama. Entra lá no site, se inscreve também, totalmente gratuita, www.vivermaispsicologia.com.br, ou segue a gente no Instagram também para mais informações, @vivermaispsicologia. A gente espera vocês amanhã na jornada da Viver Mais e semana que vem na jornada de psicodrama da Viver Mais. É isso, passo para a Amanda para apresentar a Gi. Sim. Então, gente, vou estar falando trazendo um pouco sobre gordofobia, né? Nesse aspecto da resistência de um corpo contranormativo, que ocupa espaços e que precisa ser visto. E nós estamos hoje muito felizes de estarmos com a Gisele. A Gi foi minha colega de data e supervisora, né? Fez comigo também um curso aí. E estou muito feliz de estar com ela. Ela é uma psicóloga fantástica, né? Tem bastante experiência clínica para trazer aqui para a gente. Ela é uma psicodramatista de mão cheia, com muita sensibilidade, uma cantora maravilhosa que o Instagram não deixa a gente mentir, e uma pessoa de um coração muito generoso e que tem trabalhado o luto com essa mesma generosidade que leva a vida, né? Então, já escreveu sobre, já pensou, já atuou sobre. Então, ela vem hoje compartilhar um pouco desse conhecimento conosco e um pouco desse coração generoso também. Passo a bola para ti, então, Gi. Obrigada pelo carinho, Amanda. Nossa, esses são os presentes que a gente carrega aí, né? Das formações, das nossas andanças aí pelo psicodrama. Bom, gente, então, eu sou a Gisele, sou psicóloga clínica, sou aqui de Joinville. A minha especialização clínica é em psicodrama, então fiz o de data supervisora aí pela Viver, essa escola que eu também tenho muito carinho, né? E eu estava aqui antes pensando, assim, de novo, né, sobre o tema,
E o quanto tem alguns temas na clínica que nos escolhem, né? Nem sempre nós escolhemos o tema, mas eles vão surgindo e a gente vai abraçando. E o luto foi acontecendo assim, né? Então, desde que eu comecei na clínica, eu passei a receber casos muito frequentes de luto. E aí não tem como a gente trabalhar com essa demanda sem ter que olhar para os nossos próprios lutos, para as nossas próprias experiências de perda e para o nosso próprio olhar em relação à morte, né? Então, eu pensei, bom, eu preciso buscar algo mais, né? Então, busquei uma formação nessa área e desde então estou sempre me atualizando, pesquisando, me interesso muito pelo tema, né? E hoje a ideia, assim, nossa, estudaria alguns grupos de estudo, né? Um tema bastante amplo, tem muitas vertentes, muitos conceitos, mas acho que o recorte legal da gente compartilhar é sobre a experiência do papel do terapeuta, né? O que a gente pode oferecer nesse papel, porque que muitas vezes o luto, ele vai aparecer, né, nos nossos contextos aí de trabalho, certo? Então, vamos lá. Então, assim, falando um pouquinho de conceitos, na verdade, a gente conceitua o luto de uma forma bem simples, né? Que, na verdade, é uma reação à perda com o qual se possui um vínculo afetivo. Então, nós aprendemos muito aí com o Moreno, né? O quanto os vínculos nos são caros, o quanto os vínculos enriquecem a nossa vida, o quanto tudo acontece, né? A partir dos vínculos, das nossas experiências, as nossas transformações. Então, realmente, não tem como falar de luto sem falar de vínculo. E falar de vínculo também é falar de afetos, né? Então, a gente pode até revisitar lá a nossa querida Penha Neri, que traz toda, né, uma teoria das lógicas que a gente constrói para ser amado, para ser reconhecido, né? Para poder pertencer ao vínculo. Então, obviamente, se é um vínculo, ele é tão investido de amor, ele é tão investido de afetos, né? Obviamente que perdê-lo não me parece ser uma coisa confortável, né, gente? Então, é aí que reside esse processo, que é para ser um processo normal, né? É para ser porque nem sempre é, e a gente vai discutir isso aqui hoje. Mas, enfim, assim como a gente vai ao longo da vida aprendendo a lidar com as chegadas, né, com os inícios, é muito importante que a gente também aprenda a lidar com as partidas, com as idas, né, com os fins, né. Enfim, e aí eu trago essa frase do Parks, que é vocês vão, sempre que vocês verem sobre luto, vai surgir o nome dele, é um cara muito conhecido, né, nessa temática. Eu acho lindo isso que ele escreve, de que luto é o preço que pagamos por amar, né? Então era justamente isso que eu estava falando. A gente ama e a gente cria um vínculo e perder dói, e dói pra caramba. Quando a gente fala de luto, obviamente a tendência é a gente falar mais de morte, né? Porque acho que é um dos eventos mais difíceis que nós, seres humanos, temos que lidar, né? A gente pode considerar, inclusive, a morte de alguém que a gente ama como um evento traumático, como um evento capaz de nos adoecer, mas também, se bem vivido, dependendo de uma porção de coisas aí, a gente pode vivenciar isso de uma forma saudável, né? Porém, o luto, o conceito, né, de luto não se aplica somente a perdas de uma pessoa, de um vínculo humano, né? A gente pode trabalhar a perda de diversas situações também significativas na nossa vida e que também são carregadas de afeto, né? Podemos pensar, assim, num trabalho que a gente tem muito apreço, numa cidade, né? Como é difícil, às vezes, a gente sair da nossa cidade natal. E até essa semana, hoje, eu fui me aquecendo aí para esse grupo, porque eu recebi estava atendendo uma paciente que trazia uma nostalgia do período da adolescência dela, né? Tem recém 22 anos, teve várias mudanças ali na vida dela, e acabou que ela foi se deparando com essa sensação de nostalgia, que saudade da casa dos pais, que saudade de fazer tal coisa e tal coisa. E a gente foi se dando conta de que esse luto estava sendo também vivenciado, né? Ela acabou de fazer uma transição com maior autonomia, né? Com maior responsabilidade, né? Essa palavra surgiu muito.
E, no fundo, ela estava lidando com essas perdas dessa adolescente que podia acordar a qualquer hora, e, né, não ter tanta responsabilidade. Então, a perda está ligada a tudo isso, né? Tudo que nos é caro, né? Tudo que nos, tudo no qual a gente se vincula de uma forma mais afetiva. Certo? E aí, gente, vamos lá. Aí, o luto, ele vai ter um viés, assim, bastante amplo. Muitas pessoas se debruçaram em estudar teorias e fases para a gente poder compreender esse processo, né? Então, eu trouxe de uma forma bem resumida, só para a gente entender quem são os autores mais conhecidos, né, nessa temática. Hoje, obviamente, a gente não vai conseguir se aprofundar muito aqui, mas é legal que vocês conheçam, que vocês busquem. Acho que tem visões muito interessantes e que nos ajudam muito, né, a identificar muitas coisas aí na clínica. Bom, então, tudo começou lá com Freud, né, que começa a diferenciar o luto de melancolia, que hoje seria a depressão. Então, lá ele já começa a trazer, né, algumas diferenças, o que às vezes pode parecer muito similar, né? Então, começa lá com Freud em 1917. E aí, acho que uma grande referência, com certeza vocês já ouviram falar, vocês já devem ter lido, né, em algum lugar, porque ela realmente é muito citada, é a Elizabeth Kubler-Ross. Ela, na verdade, é uma grande pioneira no trabalho com pacientes terminais. Então, ela atuou, né, muito na parte de cuidados paliativos. E aí, nesse trabalho com esses pacientes terminais, ela configurou essas 5 fases do luto, que, na verdade, eram as 5 fases que esses pacientes viviam, mas que acabou se adotando como fases do luto, e a gente acaba realmente se reconhecendo em muitas delas. E eu trouxe, inclusive, as 5 fases aqui para a gente entender o quanto precisamos também desmistificar essas 5 fases, né? Então, não necessariamente o paciente vai vivenciar de forma linear todas essas 5 fases, ou uma de cada vez, ou nessa sequência. Então, isso é muito importante que a gente considere, né? Então, ela traz que, num processo de luto, a gente vive a fase da negação, que é realmente não querer entrar em contato com a perda, ignorar, né, a concretude da perda. Raiva, né, que é esse sentimento bastante intenso, bastante corporal, né? Eu percebo que a raiva, ela aparece muito no corpo. Existe a fase, pode existir, né, a fase da barganha, que seria mais ou menos uma tentativa de negociação para recuperar esse objeto perdido, essa pessoa perdida, esse contexto, né, que está se perdendo. A fase mais depressiva do luto, que seria aquela tristeza, um momento realmente de uma tristeza profunda. E, por fim, a fase da aceitação. Então, é importante que a gente entenda, novamente, que não necessariamente é uma sequência, às vezes a gente vai vivenciar tudo isso junto, às vezes a gente vai... não há necessidade de uma fase específica, mas é importante que entenda, né, quando a gente receber um paciente, ir localizando, olha só, esse paciente está com muita raiva, né, vamos precisar trabalhar essa raiva. Ou ele está lá na negação, ainda nem fiz contato com essa perda. Então, a gente vai precisar trabalhar isso. Depois temos ali o John Bowlby, que é um psicanalista. Ele é responsável, né, pela criação lá da teoria do apego, não sei se vocês já ouviram. E ele traz a experiência do luto como reflexo, né, dessa dinâmica, da questão do luto, né? Então, a gente pode pensar que nós nos vinculamos, né, segundo a teoria do Bowlby, a figuras para obter segurança. Então, por exemplo, lá o bebê, quando se vincula à mãe, essa mãe é tudo para esse bebê, né? Ela é quem vai poder guiar esse bebê durante um longo tempo aí, né? Temos uma mamãezinha aí no grupo, que ainda há pouco mostrou, né, o bebê. Então, quanto esse bebezinho, nessa fase, precisa dessa mãe, né? Depende dessa mãe. E aí ele traz essa ideia do luto mesmo com esse desespero que é a gente romper esses vínculos de segurança, né? Então ele traz toda essa teoria aí através da teoria do apego. Aí o Colin Murray Parks também, que é bastante citado, ele começa a trazer uma visão de que o luto nos afeta em outros âmbitos, né? No âmbito sociosomático, social, emocional, cultura.
Ele traz também a importância de uma rede de apoio, então faz algumas contribuições bem legais, aí atua muito nessa área da tanatologia, né? Temos também o William Orden. Eu gosto muito da teoria do Orden, porque ele é bem didático, né? Então ele traz as tarefas do luto, lá 4 tarefas do luto que a gente pode trabalhar e com os resultados. Ele traz 10 considerações que o profissional que vai trabalhar com uma pessoa em luto pode vislumbrar, né, quando tiver com esse paciente. Então, ele enriquece bastante aí as teorias do luto também. E uma das teorias que eu mais me identifico, e, enfim, que eu acho que é o que eu mais vejo, assim, né, tanto nas minhas experiências de perda, quanto nas experiências aí dos pacientes, seria a teoria desses 2 alemães aí, Schutz e Ströbel, né, com o modelo do processo dual. Eles trazem que, mais ou menos, o lutado, ele vivencia um processo dual, né, com 2 estressores. De um lado, vai ter a necessidade dele poder vivenciar a perda. Então, ele precisa esgotar, né, ali os seus sentimentos, compartilhar, colocar para fora, relembrar, rememorar, ver fotos, enfim. Mas, de outro lado, ele também precisa lidar com o fato de que ele precisa se reorganizar, que ele precisa se readequar, que ele precisa voltar à vida, né? Então, para esses alemães aí, eles colocam essa ideia de a gente transitar nessas 2 etapas, né? Então, hora sai de uma para outra, hora a gente se orienta mais para a perda, hora a gente se orienta mais para uma reorganização. Então, esse processo, segundo eles, é um processo de um luto saudável. Porque pensem comigo, se a gente está perdendo, está falando de uma perda carregada de afeto, carregada de amor, né? E, de repente, eu não sinto nada, ou não me permito sentir nada, e caminho só para uma reorganização. Isso pode trazer reflexos mais tarde, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse conceito de luto complicado depois. Então, é importante, sim, que o enlutado vivencie a sua perda, né? Em contrapartida, que eu também só ficar vivenciando a minha perda, tem um mundo aí ao meu redor que segue acontecendo, né? Então, eu também preciso mobilizar uma energia para me reestruturar, para seguir os meus outros papéis, né? E aqui entra muito o nosso trabalho também, a gente vai, né, conversar bastante sobre isso. Então, acho que é uma teoria bem bacana, né? Depois tem algumas referências ali que vocês podem também se aprofundar. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o tal luto normal e complicado, né? Então, é interessante, assim, porque até muito pouco tempo atrás, luto complicado era tido como luto patológico, utilizava-se essa palavra, né? E a ideia de um luto patológico traz muita ideia de doença, né? Então, você está vivendo uma doença. E por mais que o luto pode ser um processo adoecedor, existiram coisas antes dessa perda, existia um tipo de perda que eu vou lidar, e também existe um depois da perda. Então, tem muitos fatos relacionados para a gente simplesmente dizer que é um luto patológico e verticalizar, né, como sendo apenas uma doença. Acho que tem muitos fatores envolvidos. Então, eles acharam melhor modificar esse conceito e trazer como luto complicado. Algumas coisas complicam esse processo normal de luto, né, esse processo de aceitação, né, como eu trago aqui no conceito de luto normal, por exemplo, a gente aceita e a gente se adapta, né? Então, vamos pensar que o luto normal, nem sempre o paciente vai buscar uma terapia ou vai precisar, né, de uma terapia para isso. Muitas vezes a gente acaba tendo os recursos para lidar com as nossas perdas, né? Eu lembro que no início da pandemia, não sei se vocês também vivenciaram algo parecido, depois podem compartilhar comigo, aquele momento ali de lockdown e tal, né, foi bastante intenso, acho que para todos nós. E quando eu vi que eu tinha que sair, né, do meu consultório e não podia atender meus pacientes, ali eu caí na real, assim, ali caiu a ficha. Eu lembro, né, que eu chorei, que eu vivi uma experiência, assim, de experimentar mesmo esse luto. E aí, naquela semana, eu fui me reorganizando. Eu falei, não, vamos lá, vamos oferecer a possibilidade do online, vamos isso, vamos aquilo. Fui me reestruturando, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter os recursos,
Mas muitas vezes há complicadores, há situações muito complexas que vão fazer com que esse luto não seja um luto saudável, que eu não consiga só os recursos, né, comigo mesmo, com a minha rede de apoio, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar agora, que seria então o luto complicado. Então, o luto complicado ele se caracteriza quando a pessoa experimenta uma desorganização prolongada, que impede dela de não retomar suas atividades com a qualidade anterior à perda, né? Agir prolongado quanto, né? Isso acho que tem muitas controvérsias. Uma época seria assim que o luto deve durar tanto tempo, tanto tempo. Hoje em dia a gente não fala de um tempo específico, mas a gente fala muito mais dessa qualidade, né, desse tempo. Então, se eu tenho um tempo prolongado com uma qualidade muito ruim nos papéis, no exercício das atividades que eu fazia antes, eu posso estar vivenciando um luto complicado. Então, seria legal a gente discutir um pouquinho o que seriam os lutos complicados, né? Alguns tipos de lutos complicados. Vocês gostariam de trazer algum exemplo, algum caso clínico? Eu vou compartilhar enquanto vocês vão pensando, tá? Então, um dos casos assim que mais me tocou mesmo, assim, que me remete, né, a um luto complicado, foi o luto de uma senhora que perdeu a filha de 16 anos por suicídio. E no momento que ela chega, né, no consultório, é uma paciente que pouco consegue falar, né, devido à dor mesmo, devido ao momento que ela estava. E uma paciente com um potencial muito grande também de ideação, né? Então, isto configuraria, por exemplo, um luto complicado, né? Porque você via na expressão um semblante bastante depressivo, a desesperança, né? E um tempo muito maior. O luto de um filho, ele é muito favorável ao luto complicado, que é uma perda muito difícil, né? Então, esse seria um exemplo. Outro tipo de luto complicado, gente, pode vir a ser o que a gente está vivenciando agora, na era Covid, né? As perdas, as mortes vivenciadas nesse período podem vir a ser, tá? Um luto complicado. Pelo seguinte, a gente está muito privado do contato social, e essas pessoas que são hospitalizadas, mais ainda. Então, elas não conseguem se despedir, não conseguem ter o contato, né, com as pessoas da sua família. Oi? Posso comentar, já que tu pediu interação? Claro! Quando tu falou dessa questão da Covid, eu lembrei, eu acho que foi uma reportagem que eu vi, eu achei bem interessante, que trazia que as famílias que perderam pessoas, né, em virtude da Covid, né, durante a pandemia, muitas estavam desenvolvendo um luto complicado. O que a Amanda escreveu? Muitos estavam vivenciando um luto complicado por conta da... Me perdi. A Amanda escreveu no chat. Muitos estavam vivenciando um luto complicado por conta da reação social, assim, desse descaso que as pessoas têm com a própria pandemia, sabe? Então era como se a perda dessa pessoa não significasse nada, como se a vida daquele ente querido que ela perdeu não significasse nada. Então as pessoas não conseguiam vivenciar e não conseguiam elaborar esse luto também, porque vinha uma raiva, uma indignação muito grande por conta da situação social, assim, do momento social e do descaso das pessoas com essa perda. Não sei se ficou claro. Excelente exemplo, Dani. Até porque o que tu estás trazendo, a gente poderia chamar também de um luto não autorizado, né? Quando tu diz assim, eu não posso comunicar, eu não tenho um lugar onde eu possa compartilhar minha perda do Covid nesse momento, né? A gente está falando de um luto não autorizado, também é um conceito, né? E sim, o luto do Covid e todas essas questões que tu também está compartilhando podem sim vir a se tornar um luto complicado. Então, não só porque eu não posso vivenciar, parece errado, né? Eu compartilhar isso nesse momento, mas também por todas essas questões que estão privadas dessas pessoas, sabe? É muito difícil quando você não tem a oportunidade de se despedir, de dizer um adeus, de
dizer alguma coisa não dita, né? Alguma coisa que precisava ser dita. É muito difícil você ver a pessoa entrando e não saber se ela vai sair. Então, muitas pessoas trazem essa cena, né? Eu acho que é uma cena, assim, muito forte, né? Ao mesmo tempo, muita dificuldade dos rituais, né? Muito necessários, que é muito consensual entre os tanatólogos, né? A importância dos rituais, de velar, né, o seu ente querido, enfim. E isso está sendo super restrito, né? Eu li que tem lugares que quase não se pode fazer. Aqui em Joinville, a nossa situação tem sido o caixão fechado, poucas pessoas, né, no velório, 10 pessoas, tendo que ter um revezamento. Então, às vezes é muito pouco, né, para você lidar com essa perda, né, carregada de todos esses afetos que a gente está falando. Então, sim, o luto do Covid, ele tem fortes tendências aí a vir a ser muito complicado. Mais algum exemplo que vocês lembraram? Me interrompam se quiserem, tá? Muito bom, Dani. Gostei do teu exemplo. Só do luto complicado e do luto não autorizado, eu lembro de várias situações que eu atendi das questões de aborto mesmo, né? Que é muito claro isso, que as pessoas têm a tendência de dizer, não, calma, daqui a pouco você tem outro filho, daqui a pouco vem outro, né? E a pessoa acaba não tendo o direito de sentir a ausência desse ser ou de dar nome para esse filho, né? Quando a gestação foi muito recente. Então, me veio muito isso à cabeça, Gi. Legal. Se a gente entrar nessa questão dos lutos não autorizados, tem uma porção, né? Por exemplo, gente, o luto do terapeuta. Né? Não sei se alguém já vivenciou uma perda de um paciente, né, por alguma situação, mas o nosso luto é um luto não autorizado. Às vezes a gente não encontra espaço, ou porque a gente é profissional, então você não pode sentir aquilo, né? E eu vivi uma experiência com uma colega que perdeu uma paciente que era muito conhecida, que era no nosso convívio ali. E, né, uma menina super jovem, e eu lembro dela ter compartilhado comigo assim, nossa, Gi, tal, o que eu faço? E eu lembro de ter falado algo muito simples para ela, do tipo, né, fulana, você também tá em luto, né? Então te permita. E ela disse que aquela frase ajudou ela a liberar. Ela disse que ela teve um choro profundo assim, conseguiu respirar e daí conseguiu responder, né? Falar com o familiar lá que comunicou e saiu daquela paralisação. Então, olha que importante. O luto por suicídio, eu acho que ele é menos autorizado ainda, né? Porque aí tem todo um monte de questões sociais em torno da morte por suicídio, né? Então, é como se, tipo, aquela pessoa tirou a própria vida, então você não é menos autorizado sofrer por ela. É diferente de um luto por assassinato ou por morte natural, né? Sim. Só ver o chatzinho aqui. Pensei em escrever sobre a impossibilidade do ritual do luto. Isso é, Aline, né? Acho que a gente acabou de falar sobre, né? A impossibilidade dos rituais. E só aproveitando, Dani, isso que tu tá falando, né? O luto do suicídio, gente, ele também é fortemente, né? Eu até exemplifiquei ali com o meu caso, da paciente que perdeu a filha, mas é um luto cercado de tabus. E para quem fica é muito difícil, porque você não sabe o que essa pessoa queria dizer, às vezes não tem um bilhete, às vezes não tem uma explicação. São lutos carregados de culpa, né? Ainda mais de uma mãe com filho, assim, é muito difícil. E isso é um grande complicador, né? Um grande adoecedor aí de um processo de luto. Né? E sim, acho que essa coisa do não autorizado também faz sentido, Dani, porque veja só, as pessoas elas não conseguem nem falar que foi disso. Né? As pessoas não falam. A gente tem falado um pouco mais agora, essas campanhas e tal, mas durante muito tempo não se falava, né? Então, realmente é um grande tabu, acaba também muitas vezes sendo um luto não autorizado. E vários outros, né, gente? Um luto não autorizado que eu recebo bastante é luto de gestantes que perdem o bebezinho, né, no início da gravidez ou em certo período. Também é um luto não autorizado, não necessariamente é um luto complicado. Porque as frases que elas mais escutam é do tipo, nossa, você é jovem, você vai engravidar de novo, daqui a pouco você tenta outra vez.
Então, frases que desqualificam muito aquele momento, né? Aquela dor, aquela fase que ela está vivendo, né? A gente esquece, muitas pessoas esquecem que ali já está tendo investimento, já está criando-se um vínculo, né? Então, também pode vir a ser um luto não autorizado. Luto de bichinhos de estimação, né? Também, enfim, a gente pensar, tem muitos outros aí. E os complicados, eu vou falar mais um pouquinho deles. Gisele, o não falar sobre a morte, essa dificuldade que a gente tem de falar sobre a morte, ela acaba sendo também, de alguma forma, um luto, porque na impossibilidade de falar sobre isso que é tão sério, a gente também esconde as nossas emoções, como se fosse um luto. Eu não sei se é como se fosse um luto, eu entendo até mais, já que, né, como uma negação, né? Eu acho que na nossa cultura, de certo modo, não tem muito espaço para a gente falar da morte, né? A gente fala da vida, e falar de vida é falar de morte, né? A gente se impulsiona a viver porque a gente sabe lá no fundo que somos seres com finitude, né? Então, tem vários estudos assim que eu li do quanto eles têm trazido essa ideia de ter uma educação para a morte, né? De ter um espaço onde se converse sobre isso, onde, tudo bem, a gente não precisa ser melhores amigos, né? Ter uma relação assim com a morte, mas ter uma aceitação, uma certa maturidade para lidar com isso. E realmente, na nossa cultura, é sempre visto como fracasso, como peso, como uma coisa impossível, né? E muitos de nós vivem como se isso nunca fosse acontecer. Então, a partir do momento que a gente vivencia uma perda, aí parece que esse tema vem, né? E ele vem muitas vezes com muita ansiedade, né? Com muitas angústias, né? Então, acho que sim, tem que ter um espaço para que a gente possa falar disso, né? E principalmente nós terapeutas, né, gente? Precisamos estar sempre em contato aí, né? Em como a gente lida com as nossas perdas. Bom, vamos complementando, tá, gente? Muito bom as participações aí de vocês. Então, aqui eu trago alguns fatores, né? Eu não, a nossa querida Maria Helena Pereira Souza Franco, não sei se vocês já ouviram. Se não ouviram, anotem esse nome, porque vocês vão ver ela em muitos locais que falam sobre luto, sobre tanatologia. Ela é uma grande referência nacional aí para nós. E, né, nos artigos aí que eu li dela, ela traz alguns fatores de risco, então, né? O que poderia, a gente está aqui exemplificando, né, trazendo alguns tipos, mas o que poderia ser um fator de risco para desenvolver um luto complicado? Então, ela traz ali, por exemplo, um apego inseguro, né? Acho que se refere muito ao apego ali que a gente discutiu, do bobo e tal, que seria, assim, relações, né, cercadas de insegurança, muito conflituosas, que não se tem essa proteção, né? Então, pessoas com relações muito instáveis, qualidade do vínculo, né? Mais ou menos a mesma coisa, assim, qual é a qualidade desse vínculo, o que esse vínculo representava para essa pessoa, como é que se davam as relações com essa pessoa, tá? Quando é fora da lógica do ciclo vital dela, então essa coisa das mães perderem filhos ou dos pais perderem filhos, acaba também sendo um fator de risco, porque não é o que a gente espera, né, do ciclo da vida. Dependendo do tipo de apoio que o enlutado recebe, como esse apoio é percebido, isso também pode vir a ser um fator de risco. Pessoas com um ato social, por exemplo, muito restrito, com muitos distanciamentos, com muito isolamento, ou com relações muito conflituosas, né, acabam também podendo ter uma possibilidade de um luto complicado. O tipo de morte, que acho que é o que a gente estava discutindo, né, suicídios, lutos de pais com filhos, esses tipos de morte são grandes potenciais para o luto complicado. Lutos de cônjuges também, tá, gente? Tem pesquisas que mostram que é bem difícil. Situações onde não é localizado o corpo, né? Então, por exemplo, acidentes aéreos, a gente, né, tem ouvido, assim, às vezes, né, nos jornais, aí, alguns acontecimentos, como é difícil, né, encontrar os corpos e tal, o quanto isso dificulta também o processo de luto, então pode vir a ser um complicador. Muitas pessoas, ao perder, né, um ente querido, enfim, acabam
idolatrando, né, essa pessoa, acabam potencializando somente as coisas boas e tal. Isso também pode ser um complicador, porque é importante que você visualize essa pessoa pelo que ela é. Ninguém é perfeito, ninguém é, né, só maravilhoso. Poder entrar em contato com todas as partes aí, né, dessa pessoa que se foi. Condições prévias de saúde mental, acho que aqui cabe, né, uma grande atenção nossa enquanto psicólogos, terapeutas. Essa pessoa tinha um transtorno de humor, essa pessoa já desenvolveu um transtorno de personalidade, né, transtorno de ansiedade, né, com essas condições prévias, pode ser que isso potencialize, pode ser que isso vai nos exigir né, um auxílio, a entrada de uma equipe multidisciplinar para também auxiliar nesse processo. A própria história de vida, né, pessoas que têm perdas múltiplas, perdas sucessivas, mas não necessariamente, tá? Eu já trabalhei com pacientes de perdas sucessivas e que até por já estar caminhando em terapia há algum tempo e tudo mais, né, por várias situações, né, ter uma rede de apoio legal, conseguiu viver muito saudável, né? Mas, dependendo, pode vir a ser, tá? Dependendo, né, da pessoa que morreu, seu respectivo significado, às vezes, né, relações muito simbióticas, relações né, muito de corredor, né, como a gente chama de psicodrama, só aquela pessoa, tudo com aquela pessoa, não estabelecendo outros vínculos, né, dependendo do que essa pessoa significa, isso também pode favorecer muito complicado. E como a gente discutiu antes, os lutos não autorizados, né, os não reconhecidos, esses que não encontram aí na sociedade ou no seu meio uma oportunidade de poder compartilhar os seus sentimentos, né? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? No chat temos algo, por enquanto não. Então, seguimos aí. Bom, então vamos entrando um pouquinho aí no papel do psicoterapeuta, né, do psicodramatista nesse processo. E eu trouxe o nosso querido aí Jacob Levi Moreno para nos ajudar, para nos iluminar aí nessas reflexões, né? Então, gente, para nos aquecer aí com essa ideia do o que é o nosso papel, né, diante dessa complexidade do processo de luto, dessas etapas, dessas dificuldades de serem autorizados, né, serem vivenciados, onde a gente entra e como o psicodrama pode conduzir, né, esses processos, tá? Então, para nos aquecer, eu trouxe um texto que, na verdade, é um texto de uma paisagista, tá? Você sabe aquelas plantinhas que a gente tem, que fica lá no canto, seca, que a gente pensa, o que eu fiz, né? Será que faltou sol? Será que eu reguei demais? Acho que acabou, tá seca, morreu, né? Então, esse texto fala sobre como cuidar dessas plantinhas, tá? Então, eu gostaria que a gente lesse juntos e pudesse estabelecer essas reflexões, correlações com o nosso papel de terapeuta. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre as plantas, mas também sair com algumas reflexões aí do nosso papel. Tem alguém que gostaria de ler, né, uma leitura pausada, para que todo mundo, né, como estamos online aí, é importante que a gente consiga acompanhar legal a leitura. Alguém gostaria? Não? Então, vamos ler, tá, gente? Então, como auxiliar na recuperação de plantas aparentemente sem vida? Quando a planta subitamente perde as folhas e fica seca, somente com os ramos desnudos, nem sempre é sinal de que ela esteja morta. Ela pode ter sofrido algum impacto nas raízes durante o transporte ou mudança drástica de temperatura, principalmente dentro de um carro que fique no sol. Pode também ter sido tirada do lugar de cultivo, onde suas pequenas raízes se expandiam para fora do vaso, ou saquinho de plantio, em direção ao solo, ocasionando aquilo que se conhece como sangria de raiz. O fato é que, quando casos como este ocorrem, ficamos na dúvida se a plantinha irá ou não resistir. Para saber se está viva, mesmo com os galhos secos, é preciso se certificar de que o ramo principal esteja verde por dentro. Uma maneira de descobrir é fazer uma pequena raspadinha no tecido lenhoso.
Ele revelará se existe um tecido verde por baixo. Em pequenas árvores, minha recomendação é fazer esse arranhão até mesmo com a unha, na altura da bifurcação dos ramos e abertura da copa. Se o tecido lenhoso não revelar um verde por baixo depois de raspado, desça mais um pouco na altura do tronco e faça um novo teste. Se ainda assim não houver sinal de tecido verde, vá em direção à base, perto da raiz. Se não houver nada verde, então sim, sua plantinha morreu. Já se a árvore for maior, observe se há o surgimento de fungos na base do tronco e o som oco ao bater na madeira. Mas se depois de raspado o tecido lenhoso revelar tecido verde, será sinal de vida e você poderá cortar as partes secas para ajudar no rebrote quando a primavera chegar. Uma dica importante nesse momento é cuidar com a irrigação, porque durante esse período de retração dos ramos, a planta está em repouso vegetativo, ou seja, dormindo ou hibernando, na maioria dos casos por causa do inverno. As regas, então, devem diminuir para não favorecer o apodrecimento das raízes. Uma vez que adormecida, a planta absorverá menos água. Essa também é uma boa hora para limpar o tronco de pequenos insetos, como as cochonilhas, e adubar a terra. Pulverizá-la com uma solução de 60 gotas de água mineral, floral de bar, pode salvá-la desse estado de latência, estimulando-a para uma nova fase. Portanto, não vá logo concluindo que você não leva jeito para isso. As plantas hibernam independentemente da nossa vontade. Ok? Então, Incrível a metáfora de... gostou? Incrível. Então, como é que a gente pode trazer, gente, para a nossa realidade, né? Enquanto clínica, enquanto psicólogos, enquanto pessoas que trabalhamos com cuidado, né? O que esse texto tem para nos oferecer de reflexão sobre o nosso papel? Faz as palavras que vou até voltar aqui se vocês quiserem minimizar aqui, que é melhor que eu. Gente, preciso olhar para os carinhos de vocês. Mas se quiserem dar mais uma olhadinha com os olhos, né? O que palavras, que frases, o que fica aí sobre o nosso papel? Acho que o que me pegou, principalmente, foi isso de procurar, não vou lembrar as palavras corretas aí no termo do plantio, né? Mas procurar a parte verde ali, que remete muito a procurar algo saudável, né? No interior da planta. E, tipo, se você não encontra, vai procurando mais fundo, vai descendo mais, né? Mesmo que esteja bem próximo da raiz, mas em algum lugar talvez você encontre alguma coisa saudável, assim, é não desistir de encontrar esse potencial saudável do paciente, né, da planta. E outra coisa que mais perto do final que me tocou também foi isso de também, ok, né, procurar esse lado saudável, mas respeitar a necessidade da planta de hibernar, né? Respeitar a necessidade que a pessoa tem e ter paciência, né, com esse processo, que pode ser longo, pode ser custoso para a gente também, como terapeuta. Perfeito, é isso, né? O que mais, gente? Deixa eu ver aqui o chat. Nunca desistir. Oi, pessoal. Oi, hoje, tudo bom? Eu tava aqui, mas não estava com a câmera. Estava escutando desde o começo. Eu queria complementar o que a Dani disse, porque eu também pensei nisso, né, no olhar de terapeuta, que é... tava dobrando... Dessa vez eu não estava dobrando roupa. Eu estava chegando em casa. É que a gente tem uma piada aqui de que eu estou sempre dobrando roupa com a câmera fechada, e é verdade. Mas eu estava pensando, né, no papel do terapeuta nesse lugar, que é... Sim, a gente fala muito de esperar, né, dessa plantinha hibernar e quando é que ela vai estar bem, mas a real é que isso
é um peso gigante. Porque quantas vezes eu ouvi em supervisão e quantas vezes eu levei para supervisão, tipo, mas essa pessoa não melhora. Não melhora, não acontece nada, não tem nada. Então, também da gente olhar para essa agonia, porque é muito bonito na teoria, mas na prática tem horas que é muito desgastante. Né? Para quem tá, para o jardineiro. Exatamente, né? É bem isso mesmo. Como é angustiante, né? Para o terapeuta, esse lugar. Porque não dá para saber o final, né? Tá, tu estás vendo ali a raizinha verde, mas como uma pessoa que já matou muitas plantas, às vezes dá certo, às vezes não. Sim. Então, acho que isso vale para os pacientes também. Não dá para saber quando a pessoa vai melhorar. Às vezes a gente é super surpreendido e é lindo a melhora, e às vezes, caramba, é muito tempo, e às vezes a melhora é tão pequenininha que a gente mal nota. Sim, muito legal o teu compartilhamento, né? E a gente falava... Talvez a nossa... Pode falar, Jaque. Talvez a nossa ansiedade, né? Que o paciente melhore rápido, né? Que ele saia daquele lugar de angústia. A nossa ansiedade, muitas vezes, também ela é como se fosse esse excesso de água, né? Inundando ali aquele paciente ao ponto de não enxergar que ele precisa daquele momento, que não cabe a nós, né? A única coisa que a gente pode fazer nesse momento é estar ali. Exatamente. Tirando, né? Tirando uma folhinha que secou, colocando um pouquinho de adubo nos afetos. Exato. Talvez isso também fale do nosso medo da morte, do nosso medo da perda, né? Também. Que a ansiedade, essa ansiedade, ela não é só em função do paciente, não é só porque a gente não quer, não é só porque a gente quer que o paciente melhore a todo custo, mas é também porque a gente tem muito medo de perder aquele paciente. E que profissional eu sou se eu perco um paciente, né? Ele não melhora, né, Dani? Legal. Acho que a Vanessa quer falar, Vanessa. Tô certa? Sim. Câmera. Aqui. Oi. Uma coisa que me fez pensar quando você estava lendo é pela perspectiva do paciente em si no coletivo, né? Não sou jardineira, não sou uma mãe de planta, não sou nada boa, mas eu tenho um pai que tem uma mão maravilhosa. E quantas vezes a gente teve que limpar todo um espaço, teve que ver se as outras plantas que não morreram ao redor, se elas estão saudáveis também. A gente falou da morte por suicídio, né? E a gente sabe que pelos índices, uma morte por suicídio, ela pode desencadear outras, né? Precisa fortalecer essa família, esse vínculo, quem está assistindo, notícias sobre isso. E foi muito que eu pensei, assim, de, ok, essa planta morreu, e agora as plantinhas ao redor, né? A gente agora vai ter que ver se elas estão saudáveis, se elas estão recebendo nutrientes também. Me veio muito na cabeça aquelas orquídeas que a gente bota em árvores, sabe? Sim. Porque elas vêm dessa árvore. Elas têm uma conexão muito forte. Então, ficou muito, assim, claro para mim isso. Legal o teu compartilhamento, Vanessa. É muito isso, né? Alguém mais, gente? Então, vão compartilhando, tá? Eu acho que vocês trouxeram pontos muito importantes, assim, do nosso papel, né? Gostei muito ali do que a Dani colocaram sobre o nosso papel. E eu participei de um congresso no passado, onde eu tive a oportunidade de ouvir a doutora Ana Maria Helena Pereira Franco, e ela teve acho que dos momentos que eu mais gostei desse congresso foi ouvi-la falar do autocuidado do terapeuta, né? A gente ouve pouco falar disso, né? O quanto será que a gente realmente está disponível para trabalhar com a morte? Como que a gente está com as nossas questões, com as nossas perdas, né? Como está também a nossa disponibilidade cognitiva, né? Ela usa esse termo. O fato de buscar, de estudar, né? Nós estamos aqui trocando ideias, supervisão, né?
como que está essa nossa disponibilidade, porque é um tema que vai precisar, a gente vai precisar de suporte, vai precisar de auxílio, né? E como que está a nossa competência, então, para a morte e para o emocional, se ela diferencia isso. A minha relação com a morte, a minha relação com o meu emocional, e então a minha relação, né, enfim, com a busca do conhecimento. Então, se de repente eu não estiver disponível, eu não estou no momento legal, ainda estou precisando lidar, eu acho que isso vai impactar, né, no meu atendimento, eu não vou sair bem. O quanto a gente também precisa se cuidar, entender que talvez naquele momento não seja uma demanda para a gente, né? Ou que a gente possa se inclinar, nos trabalhar para que a gente consiga receber essas demandas, né? Então, essa última frase ali do texto, né? Vá logo achando que você não leva jeito, né? Mas, enfim, se você quiser, se você não estiver disponível emocionalmente em relação à questão da morte, em relação a buscar, tudo bem você se dar esse tempo. Porque são demandas que nos exigem muito, né? Gostei dos comentários ali das meninas, da Jaque também, da questão da irrigação, né? Da lua ali, da ansiedade do terapeuta, não melhora, não melhora. E é muito isso, assim, que eu achei que esse texto poderia trazer para a gente, né? Que as plantas hibernam, que é independente da nossa vontade, que cada plantinha, né, vai ter o seu tempo, que às vezes não vai ser o nosso tempo, a gente vai estar, né, lá na frente querendo, mas é o tempo desse paciente. Se irrigar demais, o quanto isso pode prejudicar, né? Quanto ele pode se frustrar e acabar declinando, ou a gente, né, estragando o próprio vínculo. Então, essa questão do tempo, né? Do tempo do luto, permitir o tempo do luto, acho que é uma coisa que, no social, a gente não se permite. Né? Você tem que superar, você tem que, vamos lá, vamos embora, vamos para frente, você tem a sua vida, siga a sua vida, né? E a gente tem que cuidar para não reproduzir isso que já a sociedade faz. Então, o nosso é um espaço de acolhimento, de permitir o tempo, mas, obviamente, de adubar. Então, aí vem o nosso lado potência, né, enquanto terapeutas, pulverizar, adubar essa terrinha e percebendo se tem fungos, se tem outros bichinhos aí atrapalhando, né? Visualizar aí com o paciente esses insetos aí que vêm prejudicando. Possibilitar com que ele se fortaleça, essa plantinha se fortaleça, para, quando a primavera chegar, o rebrote aconteça, né? Então, o luto é um processo e a gente precisa entender isso. Quando ele fala do tecido verde, do tecido lenhoso, eu fiquei muito pensando no conceito de espontaneidade mesmo do Moreno, né? O quanto que, no fundo, o nosso papel é esse, é trabalhar no resgate da espontaneidade desse paciente. Quando a gente lida com perda, a gente vive um completo caos, né, gente? A gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe por onde recomeçar. Então, o trabalho do terapeuta vai ser muito auxiliar nessa reorganização também, né? Mas ali ele está paralisado. Eu vou precisar auxiliar esse paciente a responder, né, de novo ao seu meio, com a sua espontaneidade. Então, para mim, ficou muito isso, assim, do quanto a partezinha verde que a gente vai, né? E até essa coisa de você começar de cima para o meio me trouxe muito a ideia do trabalho com trauma, né, dentro do psicodrama, que não deixa de ser um trabalho com luto, que a gente começa da periferia para o centro, né? Então, esse trabalho cuidadoso, né, da gente ir chegando e entendendo ali onde que está realmente a questão desse luto. Mais alguém gostaria de compartilhar, gente, a partir do texto, alguma palavra que ficou? Não? De boa aí? Eu queria compartilhar uma experiência minha, e esse texto ele acabou me trazendo isso também. Então, há 6 meses, a minha mãe faleceu, ela tinha Alzheimer, e os últimos 3 anos foram bem difíceis, porque a doença foi atrofiando, né, aquele corpo. E as últimas semanas, eu tive a companhia do Perazzo no livro, né, Descansa em Paz, os Nossos Mortos Dentro de Mim. Sim. E foi muito importante as palavras dele, porque perder alguém tão próximo, né, para uma doença tão terrível, nos faz sempre pensar no negativo, né? Sempre
eu devia ter feito mais, eu devia ter cuidado mais. Mas foi assim, foi uma das experiências mais ricas que eu já tive na minha vida. E como que essa experiência me ajuda hoje a cuidar das pessoas que me procuram, que tiveram uma experiência de morte na família. Então, assim, como é importante olhar para essa árvore aqui também, né? Esse terapeuta árvore, que às vezes também ele se desgasta, né? Ele perde folhas, às vezes também ele precisa ser hidratado e nutrido, e olhar para a morte não como algo ruim, negativo, mas como uma possibilidade de vida, e é isso, né? Você olhar para você e saber que você tem muita vida pela frente. Então, sempre que alguém me procura, agora eu estou atendendo uma paciente que amputou as 2 pernas. Então, ela está vivendo o luto dessa ausência dessas pernas. E a experiência com a minha mãe me ajuda, né, a lidar com ela nesse momento. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que legal, super te acolho, né? Vivenciar o luto de Alzheimer, muitas vezes, já que não sei se tu concorda, já vivenciar um luto antecipatório, né? Não sei se tu já se deparava, né, com essas sensações. Então, isso às vezes pode porque ser... você convive com a morte todo dia, né? Você Exatamente. Nunca sabe se esse vai ser o último dia. É uma doença degenerativa, então esse é um outro conceito, né, dentro do luto antecipatório. Então, né, tu já foi vivenciando isso antes, mas que legal saber que a tua primavera chegou, né, que hoje tu tá podendo acolher outros a partir das tuas perdas. Olha que importante isso. Muito legal. Muito bom. No chat, a Rossane disse: eu vivi o luto em vida com a minha mãe com câncer. No dia que ela morreu em casa, fluiu para mim. Sim. Provavelmente também luto já antecipatório, né? Você, não sei quanto tempo, né, sua mãe vivenciou esse luto, mas às vezes a gente também já vai se deparando, né, com a morte muito próxima também. Acolho você, né? Por 10 meses, você está falando aí, né? Às vezes a gente vai vivendo esse luto, né? Quando a pessoa está adoecida ou já muito idosa, enfim, antecipado. Mas às vezes a gente também não se... De certa forma, não sei se dá para chamar de uma negação, né? Mas de certa forma, às vezes a gente não aceita a possibilidade, né, de viver esse luto, assim, não se prepara para ele, mesmo que ele seja muito iminente, assim, né? Mesmo que ele seja quase que certo, assim, né? E fiquei pensando aqui numa situação próxima, de uma pessoa próxima, assim, que provavelmente vai ter uma perda, enfim, e não tem nenhum preparo para isso, é porque evita pensar nisso, né? Então, Sim. acho que isso é bem complicado também. Vanessa também compartilhando, viver esse tipo de luto, mas como luto não permitido, porque não podia mostrar para essa pessoa que a situação era ruim. Bom, luto não autorizado, né, Vanessa, provavelmente. Muito difícil também. Então, vejam só, né, todos nós aqui temos as nossas vivências, né, com perdas, com lutos, com essa necessidade de trabalhar esse rebrote, né, gente? Mais alguém gostaria de compartilhar? Boa noite. Tá dando para me ouvir? Estou, Maria Antônia, né? O que ficou para mim... Oi. Assim, o que ficou para mim desse texto, e venho estudando um pouquinho a respeito do luto já desde o ano passado, e o que fica para mim a questão do respeito, né? Saber respeitar essa questão ali de que, né, tudo bem, a plantinha precisa hibernar, né, como diz no texto, como tu mostraste antes a questão das fases, né, do luto, então saber respeitar essas fases enquanto no processo terapêutico, né, então acredito que enquanto futura profissional, né, me formo no final do ano,
quando, né, me deparar com uma situação dessa na clínica, agora no estágio clínico, né, possivelmente possa emergir alguma situação dessa, saber respeitar e acolher, né? Eu acho que as duas potentes palavras para mim que ficou foi o respeito e o acolhimento. Maravilha. Obrigada pela tua contribuição. Mais alguém, gente? Podemos seguir. Queria só dizer para Maria Antônia que ela vai escolher orientadora clínica agora. Dizer para ela que a escolha do orientador também ajuda muito, viu, Maria Antônia? Ai, a gente estava pensando em como dizer isso para Maria Antônia, assim, dizer isso diretamente para Maria Antônia. Acho que ganhasse uma orientadora aí, Maria. Então, eu não queria falar nada, né? Mas já que tocaram no assunto, né? Eu tenho um certo interesse aí. Acho que a tua orientadora te escolheu, Maria Antônia. Agora recusar vai ficar feio, hein? Pois então. Bom, gente, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Então, vamos trazer um pouquinho do psicodrama, né? Mas para a gente... Deixa eu pensar aqui. Então, assim, onde entra o psicodrama nisso, né? O psicodrama entra desde a espontaneidade, desse olhar para essa plantinha, desde auxiliar esse rebrote, né? Porque com certeza também a nossa postura não é uma postura passiva, é uma postura ativa, tanto no acolhimento quanto também no momento de auxiliar esse paciente a enfrentar as realidades, né? Os contextos dele. E aí vem o psicodrama com esse arsenal aí de possibilidades e conceitos e técnicas, né, para nos auxiliar. Deixa eu só ver quem está conversando aqui no chat. Então, gente, assim, é importante a gente estar sempre, né, com o olhar aí da espontaneidade, buscando esse potencial criativo. Em luto, a gente vai trabalhar muito com a realidade suplementar, né, pensando que a gente vai favorecer inúmeros tipos de dramatização com essas pessoas enlutadas. Já trabalhei muitas vezes, essas cenas que sempre me tocam muito também, são cenas de filhos, filhas, que estavam com algum conflito com seus pais, os pais vêm adoecer, e eles acabam não indo visitar, ou não dizendo adeus, ou não se despedindo, ou não se perdoando. Então, são cenas bem difíceis, né? Bem fortes. E olha que possibilidade incrível, né? O psicodrama com a possibilidade de dramatização, que eu falei possibilidade umas 50 vezes, né? Que bom que é uma possibilidade, né, gente? Mas de dramatizar essa cena, né? De em cena trabalhar essa despedida, esses não ditos, essas coisas que não puderam ser resolvidas, né? Então, acho que são cenas que precisam de todo um cuidado, né, de toda uma profundidade, um aquecimento, né, usando bem o psicodrama aí, na verdade, precisa de um bom aquecimento para que seja aquela cena, conforme Moreno diz, da segunda bem vivida, liberar a primeira, né, a primeira cena, que no caso é a cena traumática, é a cena de dor, enfim. Tudo bem, Maria se despedindo aqui. E a Jaque dizendo que adora essa palavra. Que bom, né? Que a terapeuta aqui adorou dizer ela várias vezes. Eu trabalho muito também, gente, com um olhar sobre o átomo social, né? Então, não sei se todos já ouviram falar, mas é tanto uma forma de olhar para as nossas relações, quanto uma técnica que a gente pode utilizar, onde a gente visualiza quem são as pessoas mais próximas desse paciente, em que distância afetiva elas estão, como se dão essas relações. Então, eu sempre costumo fazer o átomo do enlutado mesmo, como é que ficou, o que se transformou, como que era antes, a gente faz esse olhar. E ali é legal porque a gente tem a possibilidade de ver quais são as relações mais saudáveis desse paciente, quais são as relações mais fortalecidas, que a gente vai precisar desse apoio também da rede desse paciente, né? Então, acho que é algo bem bacana, assim, de ser trabalhado. Bom, eu acho que o psicodrama, ainda falando da dramatização, facilita muito os rituais de despedida, né? Então, a gente falava até ali do exemplo do Covid, quantos rituais, quantas coisas a gente vai poder facilitar através da realidade suplementar, né? No como ser,
Então, construir essas cenas, construir esses rituais. Eu acho válido compartilhar com vocês também, quem de repente vai trabalhar com essas demandas, ou está com algum atendimento assim, de lutado por Covid. Existe uma cartilha da Fiocruz, onde também traz algumas alternativas, algumas dicas, né, para as pessoas que não conseguem se despedir, vivenciar, traz umas dicas bem legais, e acho que muitas delas a gente pode trazer para o contexto psicodramático. Depois eu até vou mandar ali no chat para vocês o link, não sei se alguém já conhece. O compartilhar, né, então, tanto com o próprio terapeuta, mas até pensando na questão mental, né, lembrei muito do teu trabalho, né, Amanda, da Gabi, com os idosos e tal. Tem um trabalho muito legal, que até eu cito aqui na apresentação, que é o da Vanessa, com sociodrama. Então, assim, essa oportunidade também de ter um grupo de apoio, de ter um grupo terapêutico, né, ter um compartilhar em grupo é muito interessante também para trabalhar com a questão do luto, né. Imagina, psicodrama tem tudo a ver com o grupo, então também tem muitas possibilidades aí para trabalhar. E aí tem toda a parte ali, né, da teoria dos papéis, do resgate dos papéis, do fortalecimento dos papéis desse paciente. Então, tem muitos recursos, né, gente? Então, aqui eu trouxe uma citação desse livro que eu acho muito legal para quem trabalha com trauma, com luto, com estresse pós-traumático, que é o livro Psicodrama do Trauma, de capa vermelha. Eu tô sem ele aqui, senão eu vou mostrar para vocês. Então, ele fala, né, de alguns aspectos psicoterapêuticos, onde o psicodrama com trauma pode ser muito eficaz, né? Então, a questão da reencenação, que seria basicamente a dramatização, o quanto ela vai facilitar o reprocessamento cognitivo, uma descarga de energia, né? Como a questão do corpo, né, gente? Os traumas, as pessoas que têm escrito aí sobre traumas, falam muito da questão do corpo, né? Como o corpo precisa liberar algo, precisa se destravar. Então, nossa, nós super trabalhamos também com o corpo, né? Com a expressão desse corpo no psicodrama. A realidade suplementar, a necessidade desse apoio interpessoal, né? E os rituais terapêuticos, que são essenciais, e como a gente já falou várias vezes hoje aqui. E sempre levando em conta que o homem adoece e se cura em relação. Então, não adianta também querer tratar esse paciente sozinho, né? Eu vou precisar dessa rede. Ainda naquele caso, né, que eu comentei com vocês, de uma senhora que perdeu a filha, eu lembro que né, no átomo social as relações familiares estavam muito prejudicadas. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Quem eu vou trazer? Né? Ela não tinha esposo, não tinha muitas pessoas. Eu lembro que um dos papéis mais fortalecidos era o papel profissional. Então eu chamei alguns vínculos bacanas, né, que ela tinha no trabalho dela. E isso deu um suporte muito legal para aquela paciente, né? Então, a gente nem sempre vai trabalhar sozinho, né? Queria ponderar isso também aí com vocês. Bom, e aqui eu trouxe, né, no artigo ali da Vanessa, muito legal como ela sistematiza ali, né, um olhar sobre como ela trabalhou lá com o luto, e acho que eu também, né, me encontrei muito nisso que ela escreveu, que, claro, a gente não tem uma receita de bolo todo paciente, né, desse jeito. Mas acho que essas palavras são palavras bem legais para a gente guardar para trabalhar com pacientes enlutados, né. Então, primeiro, obviamente, como, né, vocês até trouxeram a questão do acolhimento, um vínculo, né, da gente poder realmente estabelecer esse vínculo, essa pele, esse olhar, né, para essa dor, para essa autorização dessa dor. A gente vai trabalhar, sim, com fortalecimento, então vamos empoderar, né, esse paciente a alguns enfrentamentos, a algumas relações. No psicodrama, a gente vai trabalhar revisitando cenas, né, seja essas cenas, como eu exemplifiquei, dos não ditos, ou seja, cenas que aconteceram, sejam cenas de saudade, né. Tem gente que às vezes só queria dar um abraço, né, então vamos dar esse abraço, né, como é que seria o encontro final. Se tiver tempo, até comento dessa técnica que é bem legal. A gente vai também, né, poder realizar simbolicamente, então, né, através da dramatização em todas as técnicas do psicodrama, para, então, ressignificar, né, o que essa perda também pode trazer de transformação, de recomeço,
de vitalidade para esse paciente, né? Se a gente está falando que falar de morte é falar de vida, essa morte também pode trazer vida, né? Essa morte do outro. Então, é muito importante, né, dar novos sentidos. Alguns autores usam até a expressão de criar uma nova identidade ali. Muitas vezes algo modifica mesmo em você, né? Enfim. E aqui ela ainda coloca assim, né, o quanto o luto pode ser um cristalizador de papéis. Então, de novo, né, aquela coisa o luto que imobiliza. Então, a gente vai trabalhar esse corpo, trabalhar esse luto para esse paciente voltar à mobilidade, né, voltar à sua espontaneidade. E é isso, gente. Aqui tem algumas referências, dúvidas, perguntas, compartilhamentos. Ai, vou poder ver vocês agora, que bom. Vamos ver os rostinhos. Como é que tá aí? Tranquilo? Então tá. A gente logo vai fechar. Eu só lembrei de um caso, que foi um caso que eu, inclusive, escrevi, né, no meu primeiro trabalho com luto, que foi de um luto perinatal. E eu lembro que nós vivenciamos cenas muito fortes, assim, né, na clínica. Era uma paciente que teve uma gestação super saudável e o bebê morreu no parto. Então, foi um grande choque. E ela mal pôde se despedir, porque ele teve uma parada cardíaca. Então, todo aquele momento, né, o pessoal que já é mamãe aí me ajuda, mas acho que tem ali aquela... Me corrijam se eu estou errada, mas acho que é a tal da Golden Hour, não tem uma coisa assim de você olhar, de você pegar. Ela não pôde ter isso. Ninguém explicava para ela o que estava acontecendo. O esposo, né, teve que ser retirado. Então, uma série de coisas que foram, imagina, né, tornando aquele momento extremamente angustiante. Então, a gente reviveu essa cena em terapia. E a gente falou tanto hoje de lutos não autorizados, e eu lembro que ela teve um momento, assim, da cena onde ela soltou um choro extremamente forte, assim, né? E a importância da nossa continência afetiva, né? Nesses momentos, nessas cenas difíceis, traumáticas. E, enfim, foi acompanhando, acolhendo, e aí, no compartilhar depois, né, que ela se acalmou, ela disse, nossa, Gisele, eu nunca pude chorar essa perda. Eu não tive espaço para falar da minha dor. Eu só escutei que eu tinha que superar, que eu podia engravidar de novo, que qualquer coisa faz um tratamento. Ninguém me deixava falar do quanto estava sendo dolorido. E aquele quartinho, né, que eu preparei com tanto amor, e aquilo e que eu construí, e o meu desejo. Então, assim, foi um compartilhar muito, muito especial, né, do quanto a gente tem que acreditar, né, no nosso psicodrama, sempre com todo esse cuidado, mas para liberar essas emoções. Eu lembro que a partir dali, ela voltou a se relacionar, né, com outras pessoas, voltou a conseguir resgatar alguns papéis, então aos pouquinhos a gente foi caminhando aí em alguns enfrentamentos muito necessários, né? Então esse também é o nosso papel, né? Certo, gente? Então, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, ainda tem uns minutinhos. Não? Estão de boa. Eu tô fascinada. Eu recebi um monte de elogio pra ti no privado, mas só pra dizer que tu é maravilhosa mesmo. Ah, gente, obrigada. Que com vergonha. Ai, eu amei, Gisele. Não sei se é porque, né, esse tema de morte ele é tão caro para mim, e assim, e ouvir você falar, né, as meninas também trazendo essas experiências, parece que vai dando um calorzinho, né, dentro da gente, assim, e a gente vai lidando melhor com as nossas perdas e com as perdas também dos nossos pacientes, com paciência, com afeto, com carinho. Então, muito obrigada a você por esse momento tão único. Eu também não tenho pergunta nenhuma, eu só tenho um agradecimento e, enfim, e elogios e parabéns e dizer que foi maravilhoso, tu é maravilhosa. Semana passada a gente pediu parte 2 da Marielle, agora eu quero parte 2 da Gisele. Eu acho que assim, ó, até julho a gente faz os encontros, de julho a dezembro a gente repete as pessoas, entende? Teve um belo dia, assim, um sábado de manhã, que a Amanda é esse tipo de pessoa, que a Amanda acordou, não sei o que deu na cabeça dela, ela fechou todos os encontros de janeiro e fevereiro. E aí a gente tá tendo só encontros maravilhosos. E eu tô pensando assim, por que a Amanda não falou ano passado que ela conhecia tudo isso de gente maravilhosa? É só isso que eu tenho para dizer.
Porque, assim, desde de janeiro, desde a Thaís, e aí veio, enfim, desde o primeiro encontro desse ano que eu tô assim, onde é que estavam essas pessoas maravilhosas que eu não sabia? Obrigada, gente. Bom, muito bom, né, a gente poder compartilhar isso, assim, como estamos em profissionais, estudantes, como é bom ter um espaço para isso, né? Gratidão pela tua generosidade de estar aqui com a gente, dedicando esse tempo, que é bem importante pra gente, Gi. Obrigada. Para mim também sempre uma troca, né? A gente também sempre sai com aula. Então tá, meus queridos, para podermos fechar então, quem sabe a gente possa pensar num, num ritual aqui, né, de fechamento. A gente podia todo mundo fechar as câmeras e quando a gente abrir, né, eu vou dar uns minutinhos aí para vocês se aquecerem, respirarem, né, trazerem aí toda essa questão dos rebrotes e quando abrir a câmera, que a gente pudesse sinalizar de alguma forma o que ficou desse papel de terapeuta com o nosso corpo, né? Se o nosso corpo, aqui nesse pedacinho de tela, pudesse falar o que ficou desse nosso papel. Pode ser? Então, vamos fechar. Uns minutinhos. O que fica para nós desse texto, de tudo isso que a gente conversou aqui. E no 3 a gente vai abrir a câmera e fazer, tá? 1, 2, 3. Que delícia, né? Terminar assim. Então tá, meus lindos. Vou fazer uma descrição breve. Levo a mão no meu peito e meu coração, e da mão no meu peito eu faço um passarinho em forma de onda que vai para cima. Muitos abraços, acolhedores, cuidadosos. Meu Eu abraço. trago um vasinho com flores, que é como se fosse todos os dias um renascer, né? Esse florir, reflorir constante. É isso, né? Então tá, gente, muito obrigada, né, pela oportunidade, obrigada por participarem, né? Foi muito gostoso estar aqui com vocês, tá? Boa semana, se cuidem, né? A gente que agradece. Eu tô com a câmera fechada ainda? Olha só. A gente que agradece, Gi, foi muito bom. Acho que é legal a gente lembrar também, né, que volta e meia a Viver tem um curso bacana também sobre essa temática de lutos e perdas, né? E deve reabrir agora nesse ano, não tem uns datas ainda, mas quando sair a gente passa aqui. E qualquer interesse pode já avisar para a gente também, que a gente deixa aqui organizado para a próxima turma. Isso, para a gente já saber se tem interessado, de repente até a Viver antecipa, né? Se a gente souber que tem um número de interessados aí bacana. Acho que vai ser em maio, se não estou enganada, eu estarei presente. É em maio. Isso, e a gente tá lá, então quem quiser ter um pouquinho mais, tanto desse tema, né, mais aprofundado, com mais tempo, quanto desfrutar mais da companhia da Gi, né, já manifesta aí o seu desejo de participar do curso da Viver. E, enfim, temos vários cursos bacanas aí também vindo, e a gente também está trazendo os temas para vocês já irem conhecendo, né, e estarem com a gente nesses espaços também. Semana que vem, nós vamos ter outra pessoa maravilhosa para falar. Ela trouxe uma coisa inédita. Eu vou dizer para vocês que a monografia dela foi uma das coisas mais lindas que eu já li. Ela trabalhou orientação de pais com psicodrama de um jeito totalmente psicodramático. Maravilhosa Ellen, né? A Ellen enfim, uma psicodramatista de mão cheia. Tem um trabalho muito bacana com pais e crianças e vai valer super a pena. Para quem não faz ideia de como é que a gente faz orientação de pais com psicodrama, a Ellen arrasa, hein? Semana que vem. É isso aí, gente. Em tempos, eu quero dizer, Amanda, você ficou muito linda de cabelo curto. Obrigada. Isso nunca é demais repetir, né? Quero dizer também ver a lua aqui,
muito querida. Outro presentinho aí das formações Viver. Eu adorei que vocês se atrasaram, daí deu tempo de eu pegar o Monte V. Beijo, gente. Beijo, beijo.